A conversão de Sérgio Paulo em Chipre. Fique conosco até o final deste vídeo. Você já ouviu falar de Sérgio Paulo? Pois é sobre isso que nós vamos falar. Inscreva-se em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho, deixe o seu like, faça aquele comentário e com certeza compartilhe com seus amigos este vídeo para que eles também tomem o mesmo conhecimento que vocês vão ter através deste vídeo. E agora, amigo, prepare o seu coração, porque a partir de agora, a pastora Sara vai ler o texto bíblico de hoje, que está no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Sulamita, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o seguisse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, meus amigos, esse texto é muito importante porque ele fala da conversão de um homem importante. Ele era um procônsul que foi nomeado pelo Império Romano e ele então estava lá em Chipre, numa cidadezinha lá chamada Pafos, lá que aconteceu o que já foi lido aqui nesta passagem bíblica. E agora prepare o seu coração, porque nós já vamos então para o primeiro tópico desta mensagem. A oposição do falso profeta. Texto bíblico. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, o texto bíblico aqui em apreço é muito claro. Descreve o que aconteceu lá em Pafos, que era uma outra ilha pertencente ao arquipélago chamado de Ilha de Chipre, que ficava à margem do Mediterrâneo. Aquele grande mar Mediterrâneo, bastante explorado naquele tempo, nos dias da igreja primitiva. Pois é, então lá em Pafos estava o procônsul, Sérgio Paulo, um homem importante, e Paulo, ele pregava o evangelho para quem ele era inspirado pelo Espírito Santo que falasse. Ele era assim. Para ele, fosse governador, fosse imperador, fosse o rei, ele pregava. Ele era corajoso, ele era ousado.
ele era um homem inspirado, usado por Deus. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de verdade, ela não faz acepção de pessoas. Se ela se encontra com um rei, ela vai dizer para o rei o que ele precisa fazer para ser salvo. E foi assim que Paulo fez com o procônsul Sérgio Paulo. Só que enquanto ele falava para o procônsul, estava lá um homem chamado de Bar Jesus. A pastora pronunciou Bar Jesus, mas isso é de quem lê, certo? Não tem acento, né? Então, ela leu correto, Bar Jesus, mas quando eu lia a Bíblia, porque eu só leio pelos ouvidos, e na tradução que eu estudo é Bar Jesus, tá? Mas tanto faz como tanto fez. Para nós aqui o importante não é a pronúncia do nome Bar Jesus ou Bar Jesus. Para nós o importante é a gente saber que ele estava lá querendo atrapalhar o procônsul Sérgio Paulo. Estava querendo desviá-lo, as atenções dele, para que ele não cresça, para que a palavra de Deus não chegasse com clareza a ele. E aí, o apóstolo Paulo usou a autoridade, porque o crente cheio do Espírito Santo, o profeta cheio do Espírito Santo, o pastor, o missionário cheio do Espírito Santo, ele tem a autoridade de Deus. Certamente o Espírito Santo ordenou Paulo, dá uma ordem para esse homem ficar cego. E tanto é que ele usou a autoridade do nome de Jesus. E disse, olha, agora tu vais ficar cego. Imediatamente, o Bar Jesus ficou cego. Ficou cego. Por quê? Porque ele tentou atrapalhar um homem que estava querendo ouvir a verdade. Sérgio Paulo. Meus irmãos, meus amigos, já fazendo uma aplicação aqui neste primeiro tópico. Toda pessoa que atrapalha ou tenta atrapalhar o progresso, o crescimento, a expansão do reino de Deus, vai pagar o preço. Bar Jesus, o Elimas, pagou o preço, ficou completamente cego. A Bíblia aqui, a narrativa não diz se ele voltou a ver depois, e só a Bíblia não revela. Mas, para nós aqui, o importante é nós sabermos que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Bar Jesus plantou e colheu. O que foi que ele plantou? Ele tentou atrapalhar. Investiu no reino do inferno querendo atrapalhar a palavra de Deus que estava sendo pregada ali naquele momento. Pagou o preço, pagou caro, ficou cego. Então fica aí a lição para todos nós. Para você, para mim, para qualquer pessoa que tente impedir a expansão do reino de Deus, fique certo que a resposta de Deus, que Deus não vai ficar parado com respeito a isso. Preste muita atenção e tome muito cuidado. É para isso que a gente prega o Evangelho. Segundo tópico, pastora Sara. O poder da verdade prevalece. Texto bíblico. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o quiser guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu,
maravilhado na doutrina do Senhor. Aleluia! Meu prezado irmão, meu amigo, muita coisa nós temos o que falar com base aqui no texto. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, vejam bem, como já falei no tópico anterior, cheio do Espírito Santo, ele deu uma ordem, chamou para aquele homem de filho do diabo, porque quem não é filho de Deus é filho do diabo. Pastor, quem é filho de Deus? Porque todo mundo acha que é filho de Deus. Não. Todo ser humano é uma criatura de Deus. Você que está me assistindo agora, você é uma criatura de Deus. Mas para você se tornar um filho de Deus, está escrito em João capítulo 1. Como é que isso vai acontecer? Veio para os que eram seus, porém os seus não lhes receberam. Mas a tantos quanto lhes receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, se você crê em Jesus, aceitando a Ele como seu Senhor e Salvador, então você vai ser reconhecido no céu e na terra como filho de Deus. Agora você precisa perseverar sendo filho de Deus até o dia do arrebatamento da igreja, porque no céu só vão morar ou só vai morar os filhos de Deus. Amém? Fique certo disso. Para morar no céu, tem que nascer de novo, como está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Aquele que nascer da água e do Espírito, esse verá o reino de Deus e entrará também no reino de Deus. Vai fazer parte do reino de Deus aqui na terra, e quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, vai fazer parte do reino dos céus. Não é uma bênção isso? Pois é, mas voltando ao texto. Então, Paulo ordenou e Elimas ficou cego por algum tempo. Aí eu quero aqui parar um pouquinho, até para retificar o que eu falei antes. Ele ficou cego por algum tempo. Então, isso significa dizer que em um tempo na frente, não sei quanto tempo, para que se cumpra o que foi dito, ele ficou cego por algum tempo. A narrativa de Lucas diz isso. Então, tempos depois, que a Bíblia não diz, não revela, ele deve ter voltado a enxergar, porque Deus é Deus de misericórdia. Amém? Agora, para fechar a mensagem. E o que aconteceu com Sérgio Paulo? Sérgio Paulo entendeu. Depois que Elimas ficou cego, parou de perturbar, Paulo continuou pregando. Sérgio Paulo creu, se converteu. Por quê? Porque a verdade prevalece, amigo. A verdade prevalece. É a verdade que liberta. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que o projeto Ide Pregai existe. Porque nós pregamos a verdade. E esta verdade vai prevalecer até o dia da vinda de Jesus. Amém? Agora eu quero orar. Orar por aqueles que estão crendo como creu o procônsul Sérgio Paulo. Então, se você crê, você vai ver, você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. Te apresento, Senhor, todas as pessoas que viram e ouviram aqui a tua palavra. Por aquelas que estão querendo se tornar filhos e filhas de Deus, eu te peço, perdoa os seus pecados. Registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia da vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. Assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, oremos pelo Brasil. Pai, em nome de Jesus, te apresento todos os nossos irmãos e amigos que habitam neste país. Pai, Senhor é o dono do Brasil. Senhor é o Deus do Brasil. Pai, estamos numa guerra do bem contra o mal.
Pai, eu oro por aquelas pessoas que estão do lado do bem, para que permaneçam firmes no caminho. E eu oro também por aquelas pessoas que, infelizmente, estão do lado do mal. Senhor, perdoa estas pessoas, que elas se convertam a Ti, como fez o procônsul Sérgio Paulo. Pai, em nome de Jesus, livra o Brasil de todo mal. Livra o Brasil de todo mal, pois este Brasil te pertence, Paizinho. Pai, faz isto pelo Teu grande amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia. Assim seja. Amém, amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, pela grande misericórdia de Deus, estamos concluindo mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar este vídeo com os seus amigos, que são muitos. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra e que brevemente vai voltar, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus.